Seja muito bem-vindo ao Madrugada Astral, você que está aqui na Astral TV, sintonizando com a gente, para quem está ouvindo também na Vibe Mundial e para quem já está assistindo no YouTube. É uma alegria estar aqui com vocês, poder partilhar as mensagens dos pleiadianos, as mensagens dos irmãos estelares, dos seres multidimensionais e toda a sabedoria que eles encaminham para nós, práticas simples, reflexões, para que a gente expanda a nossa consciência e a gente se torne versões melhores de nós mesmos para nós mesmos. Eu sou a Nanciano Vale, canalizadora do sistema Comando Estelar, e vamos falar hoje de um tema muito amoroso, que são os nossos guias espirituais, os nossos protetores, os seres de luz, do bem, do amor, que caminham com a gente. Porque olha só, você não está sozinha, você não está sozinho. Nós estamos sempre acompanhados de pessoas, de seres, eu diria, muito especiais. Antes de iniciar o nosso tema, eu vou deixar aqui o meu contato, que é o 13 99707 5788, 13 99707 5788, para que você entre em contato comigo, traga suas reflexões, tire suas dúvidas. Você também pode agendar um atendimento, seja um atendimento de mapa numerológico, tarô terapêutico, as técnicas do comando estelar também. Nós temos os símbolos de proteção, nós temos os símbolos onde você pode ser tratado por diversas questões, e também a mesa estelar, que é um tratamento fantástico, onde nós conseguimos tratar todas as áreas da nossa vida, espiritual, emocional, mental e material, de forma energética. Então, entre em contato comigo. Também estou nas redes sociais, no Instagram com Nancy Anovale, também no TikTok com Nancy Anovale, e no Instagram também com o Sistema Comando Estelar. Lá você vai poder acompanhar um pouco mais dos atendimentos, das canalizações, de todas as mensagens dos pleiadianos. Então vamos lá, recadinhos dados. Eu afirmo a você categoricamente que você não está sozinha, você não está sozinho. E muitas vezes nós realmente nos sentimos sozinhos, né? Às vezes nós estamos sozinhos de verdade, fisicamente. Às vezes nós estamos passando por uma situação tão desafiadora que a gente se sente só. E a gente se encontra, às vezes, sem forças efetivamente para seguir em frente. Mas nós estamos sempre acompanhados dos seres espirituais. Então, nós temos sempre o nosso anjo da guarda junto com a gente, que nos acompanha desde a nossa primeira encarnação. Então, olha, ele está sempre ao nosso lado, sempre nos acompanhando. E eu já até falei para vocês sobre o anjo da guarda e como se conectar, inclusive, com essa fonte tão maravilhosa de amor incondicional e de cuidado incondicional com a gente. E para além do nosso anjo da guarda, nós temos sim os nossos mentores espirituais, que certamente também está com a gente durante muitas e muitas encarnações, né? E eles são nossos amigos, efetivamente. Claro que assim, nós temos o livre-arbítrio. Então, muitas vezes a gente acaba pensando, poxa, mas eu segui aquela orientação, ou a orientação do meu coração, né? Eu segui por aquele caminho e deu tudo errado. Poxa, será que eu fui intuída de forma errônea? O que será que aconteceu? E vale reforçar que os nossos amigos espirituais, vou dizer assim, eles permitem o livre arbítrio, tá? Então, eles efetivamente, eles permitem que a gente haja de acordo com as nossas próprias decisões. Por quê? Porque nós precisamos arcar com a responsabilidade das nossas decisões. E é claro que diversas vezes eles nos mandam sinais. Eles nos mandam alguma mensagem, alguém fala alguma coisa, a gente ouve uma música, nós recebemos diversos sinais. Inclusive, já comentei aqui com vocês de como nos conectarmos, né, com esses sinais, com essas respostas divinas, através dos nossos sonhos, também dos recados espirituais que chegam para nós. Então, sim, eles mandam muitos sinais para nós. Mas nós precisamos compreender que nós somos os responsáveis pelo nosso caminho. O nosso anjo da guarda, o nosso mentor,
principalmente o nosso mentor, está com a gente para nos apoiar, para nos proteger, para nos orientar, mas ele permite que a gente caminhe dentro das nossas próprias decisões. E isso é muito importante que a gente realmente reconheça, porque nós precisamos nos responsabilizar pela nossa vida, porque é mais fácil, e eu quando falo isso, estou falando para que eu também ouça, tá? Tudo que eu acabo trazendo aqui são reflexões que eu também faço, são aprendizados que eu também estou nessa jornada de aprendizado. E nós precisamos nos responsabilizar pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes, pelo lugar onde estamos hoje, por onde estávamos e por onde queremos chegar. Porque muitas vezes nós ficamos ali naquela energia de reclamação. Nossa, mas isso não tá legal, eu não queria que fosse assim, eu queria que fosse diferente, eu não quero mais esse caminho, eu quero o caminho X, eu não quero mais, enfim, quero ir para o caminho Y. Mas a gente não age efetivamente para a mudança. Então, o nosso mentor, ele vai nos apoiar, mas ele não vai escolher por nós. Ele não vai dar aquela resposta 100% concreta. E muitas pessoas buscam isso, inclusive nos atendimentos, né? É algo assim mais concreto, mais efetivo. E claro que a gente consegue sim prever muitas coisas durante o atendimento, mas para além da previsão, é importante que a gente olhe como chegar àquele lugar, né? Por exemplo, eu quero um novo trabalho. Não estou satisfeita, quero buscar mais reconhecimento, quero buscar um salário melhor, enfim, seja qual for a sua motivação. Quero crescimento. O que você vai estar fazendo para que isso aconteça? Só você ter a resposta de você vai conseguir um trabalho novo ou não, não muda nada. Porque o nosso futuro, ele é moldado a partir do nosso momento presente. Então, é muito importante que a gente haja em direção aos nossos objetivos, porque o nosso mentor, o nosso anjo da guarda, os nossos amigos espirituais, os pleiadianos, eles não vão fazer a nossa parte, né? A gente precisa fazer a nossa parte. Eles vão nos auxiliar. Os pleiadianos, por exemplo, nos trazem muitas mensagens que expandem a nossa consciência, muitos tratamentos que auxiliam o nosso corpo físico, emocional, mental e principalmente espiritual. Então, eles nos apoiam de muitas maneiras, mas nós precisamos caminhar com as nossas próprias pernas, certo? E porque nós precisamos, de novo, nos responsabilizar pelo que a gente vive, pelo que a gente realmente deseja viver, pelos nossos sonhos, principalmente pelos nossos sonhos e objetivos, né? Os nossos sonhos e objetivos nós não deveríamos deixar nas mãos de ninguém. Nós precisamos caminhar em direção a esses sonhos, fazer tudo o que nós precisamos fazer para que esse sonho se concretize. E não só esse sonho vai se realizar. Espiritualmente, isso já pode estar realizado. E eu posso, inclusive, dizer a você, durante o atendimento, que vai se realizar, porque eu estou vendo que isso vai se realizar. Mas, daqui a um tempo, você volta. Nancy, você falou que aquele sonho ia se realizar e não se realizou. Mas o que você fez, efetivamente, para esse sonho se realizar? Porque se você continuar sem fazer nada, sentado, sentada, sem se movimentar, sem caminhar em direção aos seus sonhos, nada vai acontecer. Então, novamente, nós temos o apoio incondicional do nosso mentor, dos nossos amigos espirituais, porque nós temos uma legião de seres que cuidam de nós. Geralmente, nós trazemos muitos seres conosco durante a nossa encarnação, né? Não é somente o nosso anjo da guarda ou o nosso mentor. Nós temos afinidades com muitos seres espirituais e eles caminham com a gente. Essencialmente, o nosso anjo da guarda, o nosso mentor, é quem está efetivamente mais conosco ali no todo. Mas existem diversos seres de diversas formas e de diversas dimensões nos apoiando nessa encarnação e já nos apoiando há diversas encarnações. Então, isso é muito importante que a gente olhe para isso, mas que a gente compreenda que nós temos o nosso livre-arbítrio. E que o nosso mentor e os nossos seres de luz e amigos espirituais não vão agir por nós. Eles vão nos apoiar, nos aconselhar, nos fortalecer
principalmente nos fortalecer. Nossa, quantas vezes em momentos muito desafiadores a gente acha que vai ficar ali no chão, que a gente não vai conseguir se levantar. E no dia seguinte, às vezes depois de muitas lágrimas, a gente está mais forte, a gente se levantou. A gente recebeu ali uma injeção de ânimo, uma injeção de amor incondicional, de espiritualidade, de força espiritual. E nós conseguimos levantar no dia seguinte. Então, olha que bênção estarmos conectados realmente com esses seres. E como nos conectar com esses seres, né? A partir da oração, da prece. Então é muito simples. A gente acaba complicando, né? Às vezes parece que precisa de um grande ritual, de algo assim muito complexo, mas nós complicamos muitas vezes. Basta uma oração sincera. Como você falaria com um amigo? Como que você pediria ajuda para um amigo, para uma amiga? Você provavelmente a gente ligaria, tentaria encontrar pessoalmente, ou mandaria uma mensagem. Oi, poxa, tudo bem? Estou precisando de você. Preciso desse seu apoio. Você pode me ajudar? Você pode fazer isso com o teu mentor, com o teu anjo da guarda. Conversar como se fosse teu amigo. Então, se abra, se permita a criar um relacionamento com o seu mentor que está aí do seu lado. Com certeza. Eu tenho certeza absoluta. Mas eu não consigo ver. Nancy, mas eu não vejo nada, eu não sinto nada. Eu acho que não tem ninguém aqui comigo. Tem sim. E não necessariamente porque a gente não vê ou porque a gente não sente que ele não está. Tem um trecho no meu livro, inclusive, no Lúcia em uma Jornada Estelar, canalizado, inclusive o Ezequiel que trouxe essa grande história, esse espírito amigo, mentor iluminado que me acompanha há muito tempo. E ele traz essa frase que há muito entre o céu e a terra, para além do que os nossos olhos podem ver. Então, a gente precisa enxergar mais com os olhos do nosso coração. E não é porque a gente não está vendo que isso não existe ou que isso não está acontecendo. Um exemplo, quando a gente às vezes entra num lugar e a gente se sente meio mal. Não tem nenhuma explicação aparente às vezes. Poxa, sei lá, entrei num ambiente X, encontrei X pessoas, não tinha nada, não aconteceu nada de diferente, mas você se sente assim meio drenado, sai meio estranho daquele lugar, porque tinham diversos seres naquele lugar, né? Todos os lugares têm muitos espíritos, gente. A partir da evidência a gente consegue ver muitos espíritos. Pensa, tem pessoas desencarnando todos os dias, a todo momento, a cada minuto. E nós somos seres eternos. Então não acabou aqui. Não acabou nessa vida. A gente não vai para um sono eterno e acabou. Não, a vida continua. Mas infelizmente, muitos seres continuam por aqui. E existem sim, existe oposição. Então, da mesma forma que existe o bem, existe o mal. E nós estamos cercados de tudo isso. Por isso que nós precisamos sempre estarmos atentos, conectados com a nossa essência divina, com a nossa oração em dia, com as nossas práticas de proteção em dia, pedindo proteção ao nosso anjo da guarda, conectados com o nosso mentor, para que a gente caminhe efetivamente dentro do nosso propósito, dentro do nosso destino e que a gente se blinde também, às vezes em ambientes que a gente pode não se sentir tão bem, né? E até trazendo esse exemplo, e é isso, muitas vezes a gente entra num ambiente que a gente não se sente muito bem e a gente não sabe o porquê. E ao mesmo tempo, às vezes a gente vai para um ambiente ou conversa com alguém que a gente se sente tão bem ou a gente vai fazer uma visita, vai a algum lugar, vai a um parque, sei lá, e a gente se sente renovado quando a gente volta. Então, existem muitas frequências ao nosso redor. Nós não conseguimos enxergar, não são coisas palpáveis, são frequências sutis. E essas frequências, elas nos alimentam, elas nos nutrem ou então elas nos drenam. Por isso, esse estreitamento, né, da nossa relação com o nosso anjo da guarda, com o nosso mentor, é muito importante. Lembrando que nós não estamos sozinhos, nós somos donos do nosso caminho e nós precisamos agir em direção aos nossos objetivos.
muitas vezes, durante os atendimentos, né, e às vezes essas perguntas um pouquinho mais divinatórias, eu trago sim algumas respostas, mas essas respostas eu sempre reforço, vai depender do teu momento presente. Se você realmente vai chegar nesse lugar, porque para todo o nosso sonho, para todos os nossos sonhos, para qualquer objetivo, a gente precisa se movimentar para algo. Por exemplo, alguém que quer muito conhecer uma pessoa, se conectar, se relacionar, né? Se permitir, se abrir para um relacionamento. Muitas vezes, tá bom, a gente, né, vai conseguir identificar ali no tarô o quão é favorável, em que época e tudo mais. Mas tá bom. Entendemos que ao longo dos próximos meses, realmente, uma pessoa muito bacana vai entrar no teu caminho. Mas aí você não sai de casa. Não sai de casa, você não socializa, você não conversa com ninguém. Como que essa pessoa chega até você? Tudo bem que eu acredito em milagres, acredito muito em milagres, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então a gente precisa estar aberto, a gente precisa se colocar nas nossas amizades. Às vezes a gente precisa aceitar convites para um passeio, para encontrar alguém, para ir na casa de algum amigo, porque a gente precisa se movimentar para que o universo também possa entrar nessa teia e se movimentar também, apresentar as situações para nós. Uma grande amiga minha, uma mulher muito sábia, inclusive, uma vez me disse que a gente precisa se colocar nas situações. E às vezes a resposta não vai vir por aquilo que fizemos, mas a resposta ela virá às vezes por outro meio, mas nós nos movimentamos, então nós saímos daquela energia da inércia. Então saia da energia da inércia e saia também de uma energia que, tudo bem, tudo a Deus pertence e eu vou só esperar. Não espera tudo sentado, não espera tudo sentada. Se coloque no mundo, se coloque, faça a sua parte. Recado não estamos sozinhos, né? Nós temos amigos espirituais que nos acompanham, que abrem os nossos caminhos, que nos protegem, que sussurra aqui no nosso ouvido, que intui dentro do nosso coração. Mas eles também desejam que a gente faça a nossa parte. Eles nos apoiam e nos amam incondicionalmente e sopram sim no nosso ouvido. Eles falam com o nosso coração. E quando eu falo disso, eu me emociono levemente porque a gente realmente recebe essas mensagens da espiritualidade de forma muito constante. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Então, faça a sua parte. Se conecte com você e se conecte com eles. E eu estava dizendo, né? E a gente vai e fala, né? Eu falo aqui, falo ali, e retomando, como se conectar, né? A partir de uma oração, a partir de uma conversa, como se você estivesse conversando com um amigo seu, por meio da meditação. Por meio da meditação. A meditação ela é fantástica, porque você vai silenciar o externo para ouvir o interno. E quando você ouve o teu interior, você se abre para ouvir a espiritualidade. Então, silencie o externo, silencie o barulho do mundo, fique em silêncio somente com você e se permita ouvir o teu anjo da guarda, ouvir o teu mentor, ouvir os teus amigos espirituais, que são diversos, ouvir os pleiadianos. E falando neles, vou deixar aqui para você um mantra fantástico para que você tenha esse momento de conexão com os pleiadianos. Então, o mantra é o Oke Ushue. Oke Ushue. E esse mantra significa benevolência e elevação espiritual. Você pode fazer com o Japamala. Então, você vai lá, 108 contas. Oke Ushue, Oke Ushue, Oke Ushue. Você pode falar verbalmente, você pode somente pensar, né, na sua mente, em silêncio. Se você não tiver um Japamala, isso não vai ser um problema, uma desculpa. Você vai falar Oke Ushue quantas vezes você desejar. E aí você fala, sintoniza com essa energia ou mentaliza. Você pode estar sozinho, você pode estar no transporte público, você pode estar num tempinho ali reservado no teu horário de almoço, no seu final de semana. Faça por uma semana essa meditação do Oke Ushue, para que você expanda
a amorosidade no teu ser e para que você eleve a tua espiritualidade, você vai aumentar a tua frequência energética. E quando a gente está com a nossa frequência energética elevada, é onde os milagres acontecem, onde os caminhos se abrem, porque não adianta a gente querer o novo, a gente querer que as coisas floresçam se nós estamos apegados no denso, ao velho, ao passado. Então, se permita, e deixo aqui novamente o mantra Oke Ushue. Medite com o seu japamala, sem o japamala. Olha, com o japamala, 108 contas dá 10 minutos. É muito rápido. Então, são pouquinhos minutos que você vai dedicar a si e também a essa conexão espiritual. Depois você me conta como foi essa semana. Pode mandar uma mensagem, pode compartilhar comigo o que você sentiu, porque cada um sente uma coisa diferente, cada um vai ter uma percepção e não existe o certo e errado. O que existe é você se conectar com Deus do teu coração, com a tua essência divina e olhar para dentro, olhar para o espírito, porque nós estamos cada vez mais focados na matéria. E a matéria, ela vai embora. Nós vamos deixar tudo aqui, tudo que conquistamos, todo o nosso corpo, a nossa casa, os objetos, tudo vai ficar. E nós vamos levar o nosso espírito. E o que você vai levar para o lado de lá? Como que vai estar o teu espírito? Qual vai ser a bagagem, o quão fortalecido ele vai estar, quais foram as experiências espirituais que você viveu ao longo da tua encarnação, porque o que é material vai ficar. Então olhe para dentro, tenha uma conversa hoje com teu mentor, tenha uma conversa com teu anjo da guarda, se conecte com a tua espiritualidade, que é o teu bem mais sagrado, e expanda a sua consciência dia a dia. A gente não espera que uma mudança, eu também estou nesse processo, e a mudança efetivamente não é de um dia para o outro. Um passo de cada vez, um dia de cada vez, mas todo dia um pouquinho. 5 minutos, 10 minutos, uma leitura, um estudo, um vídeo, um podcast. Se permita, nutra teu ser, nutra tua alma com o divino. E você vai efetivamente ver como as coisas se abrem, como a tua mente se abre, como a tua visão é expandida e, consequentemente, tua consciência também. Então, deixo aqui para encerrarmos mais uma vez o meu telefone, que é o 13 99707 5788. Entre em contato comigo, caso você queira contar um pouco mais das suas experiências, da meditação, da tua conexão com o teu anjo da guarda, com o teu guia, com os teus mentores. Também para agendar um atendimento de tarô, mapa numerológico, todas as técnicas do Comando Estelar. E me segue nas redes sociais, no Instagram e no TikTok, Nancia no Vale, e também no Instagram, Sistema Comando Estelar, que é essa ferramenta fantástica dos nossos irmãos pleiadianos que eu tive o privilégio e a alegria de canalizar. E no YouTube também, Sistema Comando Estelar. É isso, olhe para dentro, se conecte com você, com os teus irmãos espirituais, com os nossos irmãos estelares. Ao fui falar até realmente saiu, então eles estão sempre aqui com a gente. Se conecte com os irmãos estelares, vibre alto, medite. Por você, não é por ninguém, é por você, a pessoa mais importante da tua caminhada. Gratidão, até a próxima.